Empregada sem cérebro! Rodrigo Almeida Santos berrou com desprezo total, apontando para Maria da Silva. Ele não sabia que estava prestes a olhar nos olhos de alguém que o faria cair de joelhos para o resto da vida. Era quinta-feira, 14h30, na mansão de 2.000 metros quadrados em Alphaville, e Rodrigo estava demonstrando exatamente por que era o herdeiro mais odiado de São Paulo. Sua herança de 2 bilhões d'ares havia criado um monstro absoluto, o patrão mais cruel do país. Incompetente! Ele gritou para Maria, que limpava cuidadosamente um vaso de cristal Baccarat de 180 mil reais. Como alguém da sua laia pode tocar em objetos tão valiosos? Maria apenas abaixou a cabeça, continuando seu trabalho com precisão meticulosa. Ela havia sido contratada há apenas uma semana, depois que a 30ª empregada consecutiva havia pedido demissão por motivos pessoais. A mansão inteira parecia viver sob um estado de terror constante. As outras empregadas, Carmen, a cozinheira nordestina, e Benedita, a diarista carioca, se moviam como sombras, evitando qualquer contato visual com Rodrigo. Em 5 anos, desde que havia assumido o controle da empresa familiar, ele havia se transformado num tirano doméstico absoluto. Você entende que este vaso vale mais que 10 anos do seu salário miserável? Ele disse, caminhando em círculos ao redor de Maria como um predador. Entendo, doutor, Maria respondeu calmamente, sem parar de limpar. Entendo, doutor, Rodrigo explodiu. Você acha que entender é suficiente? Você acha que sua compreensão limitada protege meus objetos da sua incompetência? Maria parou de limpar e o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Rodrigo ficou completamente mudo. Por 15 segundos eternos, ele não conseguiu emitir som algum. O que havia naquele olhar que teve o poder de silenciar um homem que aterrorizava centenas de funcionários? Doutor Rodrigo, Maria disse suavemente, posso fazer uma pergunta? A voz dela saiu com uma autoridade estranha que deixou Rodrigo ainda mais desconcertado. Que pergunta? Ele gaguejou, ainda processando o que havia acontecido. Por que o senhor tem tanto medo? O silêncio foi ensurdecedor. Rodrigo ficou paralisado, processando o que havia ouvido. Medo? Ele gaguejou. Eu tenho medo. Eu sou um dos herdeiros mais poderosos do Brasil. Sim, Maria disse calmamente, e parece apavorado. Apavorado de quê? De que descubram quem o senhor realmente é. A observação atingiu Rodrigo como uma bala. Nenhuma empregada jamais havia falado com ele daquela forma, direta, sem medo, como se o enxergasse completamente. Você não sabe nada sobre mim, ele berrou. Sei que o senhor grita porque tem medo de que as pessoas não o ouçam se falar normal. Isso é ridículo. Sei que trata mal as pessoas, porque tem medo de que elas descubram que o senhor não é superior a elas. Cada palavra era como uma punhalada cirúrgica em sua psique. Cala a boca, Rodrigo gritou. Você é apenas uma empregada, não tem direito de analisar ninguém. Tem razão, Maria concordou tranquilamente. Não tenho direito, mas tenho olhos. E o que seus olhos veem? Um menino muito assustado, fingindo ser homem corajoso. Rodrigo ficou vermelho de raiva, mas algo na serenidade dela o impediu de explodir completamente. Você está demitida, ele berrou. Por quê? Por insubordinação, por fazer uma observação, por me desrespeitar. Maria o estudou calmamente por alguns segundos. Doutor Rodrigo, desrespeito seria mentir para o senhor. Eu só disse a verdade. Que verdade? Que o senhor parece uma pessoa muito solitária e assustada. A palavra solitária atingiu Rodrigo como um soco. Era exatamente o que ele sentia, mas nunca admitiria. Eu não sou solitário. Tenho funcionários, sócios, contatos em Brasília. Mas não tenho amigos, Maria observou suavemente. Amigos são luxo que pessoas bem-sucedidas não podem se dar. Por quê? Porque a amizade verdadeira exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade é fraqueza. Quem disse isso? Rodrigo hesitou. Era algo que ele havia decidido sozinho, mas nunca questionado. A vida ensinou, ele respondeu defensivamente.
Ou o medo ensinou. Eu não tenho medo. Então por que está gritando? A pergunta simples criou um silêncio constrangedor. Rodrigo percebeu que estava, de fato, gritando sem motivo aparente. Era nesse momento que a vida de Rodrigo Almeida Santos estava prestes a mudar para sempre. Porque aquela mulher havia conseguido algo que ninguém conseguira em 28 anos. Fazê-lo questionar a si mesmo. Antes de mais nada, Maria disse calmamente, preciso que o senhor entenda uma coisa. O quê? O senhor não vai gostar do que vai ouvir sobre si mesmo. Por que não? Porque a verdade dói antes de libertar. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente, mas havia algo na autoridade dela que o forçava a escutar. Pode falar, ele disse, tentando manter o controle. Doutor Rodrigo, quantas pessoas o senhor considera amigas de verdade? Muitas. Tenho contatos em São Paulo, Rio, Brasília. Contatos não são amigos. Quantas pessoas ligariam para saber como o senhor está se não precisassem de nada? Rodrigo tentou pensar. Não conseguiu nomear nenhuma. Isso não importa. Não preciso de amigos. Não? Então por que está tão ansioso para ter esta conversa comigo? A observação o pegou desprevenido. Eu não estou ansioso. Não? Então por que cancelou as reuniões da tarde para ficar aqui? Rodrigo ficou confuso. Tinha mesmo cancelado tudo automaticamente. Eu quero entender por que você é diferente das outras empregadas. Diferente como? Você não tem medo de mim. E isso o incomoda ou o alivia? Me alivia. Ele admitiu relutantemente. Por quê? Porque cansei de pessoas que concordam comigo só para me agradar. Ah, Maria sorriu pela primeira vez. Então o senhor sabe que vive cercado de bajuladores. São cortesias profissionais. Bajulação é bajulação, e ela está matando o senhor por dentro. Como assim? Quando foi a última vez que alguém disse não para o senhor? Rodrigo tentou se lembrar. Não conseguiu. Quando foi a última vez que alguém discordou de uma opinião sua? Silêncio. Quando foi a última vez que alguém o criticou construtivamente? Nunca. E não quero ser criticado. Por quê? Porque crítica é ataque. Ou é cuidado. Como assim? Pessoas que se importam com a gente nos ajudam a melhorar. Pessoas que não se importam deixam a gente cometer erros. Rodrigo ficou pensativo. Então você está me criticando porque se importa comigo? Estou observando o senhor porque reconheço os sintomas. Que sintomas? De alguém que se isolou tanto que perdeu contato com quem realmente é. E quem eu realmente sou? Quer saber a verdade? Quero. Maria o estudou cuidadosamente. O senhor é um homem inteligente, capaz, que herdou um império impressionante. Rodrigo se animou com os elogios. Mas ela continuou. Também é um homem que tem tanto medo de rejeição que rejeita as pessoas primeiro. Eu não rejeito ninguém. Não? Como trata as pessoas que trabalham para o senhor? Mantenho distância profissional. Ou cria muros emocionais? Qual a diferença? Distância profissional mantém respeito. Muros emocionais criam medo. E eu crio medo? O senhor sabe que cria. Rodrigo suspirou. Era inegável. Por que crio medo? Porque assim tem controle. E qual o problema de ter controle? Controle baseado em medo não é real. É ilusão. Explique. Se as pessoas fazem o que o senhor quer por medo, o que acontece quando esse medo desaparece? Não, desaparece. Sempre desaparece. Medo cansa. Respeito não. Rodrigo estava começando a entender algo que nunca havia considerado. Carmen, Benedita! Rodrigo chamou, tentando controlar o tom de voz. As duas mulheres apareceram imediatamente, claramente nervosas por terem sido convocadas juntas. Doutor? Carmen perguntou timidamente. Sentem-se, por favor. As empregadas se entreolharam, confusas. Rodrigo nunca havia pedido para elas se sentarem. Doutor, fizemos alguma coisa. Errada? Benedita perguntou preocupada. Não, Rodrigo disse, olhando para Maria em busca de encorajamento. Na verdade, eu quero me desculpar.
O silêncio foi ensurdecedor. Carmen e Benedita ficaram boquiabertas. Se desculpar, doutor, Carmen gaguejou. Por tratá-las mal durante todos esses anos. As duas mulheres olharam uma para a outra, depois para Maria, tentando entender se era algum tipo de pegadinha. Eu sei que grito muito, Rodrigo continuou com dificuldade, e sei que vocês têm medo de mim. Doutor, Benedita tentou falar. Deixe-me terminar, Rodrigo pediu. Eu quero saber como vocês se sentem trabalhando aqui. Como assim, doutor? Se são felizes, se têm problemas, se eu posso melhorar alguma coisa. Carmen começou a chorar silenciosamente. Por que está chorando? Rodrigo perguntou preocupado. Porque em 7 anos trabalhando aqui, é a primeira vez que o senhor pergunta como me sinto. A resposta atingiu Rodrigo como um soco. E como você se sente? Com licença, doutor, posso falar a verdade? Por favor. Me sinto invisível. Como assim? O senhor nunca fala meu nome para visitas, sempre diz a cozinheira. Como se eu não fosse gente. Rodrigo ficou constrangido. Era verdade. E você, Benedita? Doutor, posso mesmo falar a verdade? Pode. Eu tenho pavor de fazer qualquer barulho quando limpo. Porque quando o senhor me ouve, sempre grita. Mesmo quando você não fez nada errado? Principalmente quando não fiz nada errado. Rodrigo estava começando a ver a si mesmo através dos olhos delas. Era nesse momento que ele percebia que havia encontrado algo raro. Alguém que não queria nada dele, mas estava disposta a ajudá-lo. 2 semanas depois, a transformação na mansão era impressionante. Rodrigo chegava em casa cumprimentando Carmen e Benedita pelo nome, perguntava sobre suas famílias e o ambiente havia mudado completamente. Bom dia, Carmen. Como está seu filho mais novo? Rodrigo perguntou ao entrar na cozinha. Muito melhor, doutor Rodrigo. A febre passou. Obrigada por perguntar. E você, Benedita? Como foi o aniversário da sua neta? Lindo, doutor Rodrigo. Ela adorou o presente que o senhor mandou. Maria observava as interações com satisfação. Em 2 semanas, Rodrigo havia se tornado um patrão completamente diferente. Maria, ele disse, posso te mostrar uma coisa? Claro. Ele a levou até o escritório e mostrou uma pilha de currículos. O que é isso? Pessoas querendo trabalhar aqui. Como assim? Carmen e Benedita espalharam que mudei. Agora todo mundo quer trabalhar na minha casa. E como se sente com isso? Orgulhoso. Pela primeira vez pessoas querem trabalhar comigo, não apenas pelo salário. Maria sorriu, mas Rodrigo percebeu algo estranho em sua expressão. Maria, você está bem? Estou. Parece preocupada. É que recebi uma ligação hoje. Que tipo de ligação? Maria hesitou. Do meu advogado. Advogado, por quê? Sobre um caso antigo, um escândalo de uma empresa onde trabalhei. Rodrigo se sentou, interessado. O que houve? Apareceram novas evidências. Que tipo de evidências? Que podem provar definitivamente que fui usada como laranja. Isso é ótimo. Mas é complicado. Por quê? Porque as evidências envolvem pessoas muito poderosas. Que pessoas? Maria ficou desconfortável. Deputados, empresários, desembargadores. Maria, de que tamanho era esse escândalo? Maior do que imaginei na época. Quanto maior? Bilhões de reais. Esquema de lavagem de dinheiro com Brasília. Rodrigo ficou impressionado. E você estava no meio disso sem saber? Exato. Fui usada como testa de ferro. E agora? Agora a Polícia Federal quer que eu testemunhe. Isso é perigoso? Maria ficou em silêncio. Maria, tem algo que você não me contou. Não, tem. O quê? Sobre por que vim trabalhar especificamente aqui. Rodrigo sentiu um frio na barriga. Como assim? Não foi coincidência. Explique. Eu sabia quem era o senhor antes de vir aqui. Como sabia? Porque o senhor também foi vítima do mesmo esquema. O silêncio foi ensurdecedor. Eu fui vítima? Sim. Sua empresa perdeu aproximadamente 800 milhões
sendo usada para lavar dinheiro sem seu conhecimento. Era nesse momento que Rodrigo descobria que sua conexão com Maria ia muito além do acaso. 800 milhões? Rodrigo repetiu incrédulo. Pelo menos, sua empresa era usada como lavanderia para dinheiro sujo. Como? Criminosos criavam empresas fantasmas, contratavam seus serviços, depois cancelavam projetos e pediam reembolso. Vocês devolviam dinheiro limpo. Por isso, sempre dava errado. Exato. O senhor achava que era azar nos negócios. Na verdade, estava sendo usado. Rodrigo passou as mãos pelos cabelos processando. Maria, me conta tudo, desde o começo. Eu trabalhava na Oliveira em Associados, oficialmente consultoria financeira. Na verdade, esquema de lavagem de dinheiro. E como se envolveu? Meu chefe disse que eu era competente e me promoveu. Comecei a assinar contratos que ele dizia serem confidenciais, investimentos de empresas que queriam privacidade. E você acreditou? Claro, era promoção, aumento, reconhecimento. E depois? Polícia Federal invadiu a empresa numa sexta-feira. Tinham mandado de prisão contra mim. Por quê? Minha assinatura estava em todos os contratos fraudulentos. Eu era oficialmente responsável por tudo. E seu chefe? Fernando Oliveira desapareceu na noite anterior com a família. Te abandonou? Me usou como laranja. Havia plantado evidências contra mim há meses. Que evidências? E-mails falsos, transferências para contas que eu nem sabia que existiam, assinaturas forjadas. Como forjadas? Ele me fazia assinar folhas em branco, dizendo que era para agilizar processos. A dor na voz de Maria era palpável. E como provou sua inocência? Demorou 4 anos. Meu advogado encontrou inconsistências, provou que as assinaturas eram forjadas. E Fernando? Nunca foi encontrado até agora. Como assim? Ele foi preso na Suíça e entregou todo o esquema em troca de redução de pena. E eu? Como me encaixo nisso? Sua empresa era uma das principais lavanderias. Centenas de milhões passaram por aqui. E você veio aqui para avisar o senhor e para pedir ajuda. Rodrigo ficou em silêncio, processando a enormidade da revelação. Maria, quando você chegou aqui e eu te tratei mal, você sabia que eu era vítima? Sabia. E mesmo assim me ajudou? Por isso te ajudei. Como assim? Porque reconheci outro sobrevivente, alguém que foi usado e ferido, mas que ainda tinha bondade no coração. E se eu não tivesse mudado? Aí eu teria ido embora e tentado sozinha. Mas eu mudei. Mudou porque já era uma boa pessoa por dentro. Maria, quanto tempo temos? Para quê? Para preparar nosso contra-ataque. Doutor Rodrigo, Maria, eles me roubaram 800 milhões. Destruíram sua vida. Agora encontraram adversários que não vão desistir. Era nesse momento que eles se tornavam parceiros numa batalha muito maior que suas vidas pessoais. Primeiro, Rodrigo disse, precisamos de proteção profissional. Doutor Rodrigo, isso deve custar uma fortuna. Maria, eles me roubaram 800 milhões. Vou gastar o que for necessário. Maria ligou para o delegado que havia investigado seu caso. Doutor Antônio, aqui é Maria da Silva. Sim, apareceram evidências novas. Estou com o empresário Rodrigo Almeida Santos. Ele também é vítima. Precisamos de proteção. Pode vir aqui? Urgente. O que ele disse? Rodrigo perguntou. Que está vindo agora. E que a situação é mais grave do que imaginamos. Como assim? Nas últimas 3 semanas, 4 empresários que eram vítimas do esquema foram encontrados mortos. Rodrigo ficou pálido. Mortos como? Aparentemente acidentes, mas todos aconteceram depois que foram contactados pela Polícia Federal. Eles estão matando testemunhas? Parece que sim. Quando o Dr. Antônio chegou, confirmou os piores medos. A situação é grave. Temos informações de que há um contrato contra vocês dois. Contrato de morte? Sim, 500 mil reais para cada um. Quando? O contrato foi aberto ontem. Dr. Antônio, que opções temos? 3. Proteção de testemunhas por anos, sair do país, ou antecipar tudo, tornar público hoje.
O que recomenda? Como policial, proteção de testemunhas. Como cidadão, que lutem. Por quê? Porque se esconderem, eles continuam matando outras vítimas. Maria e Rodrigo se entreolharam. Fazemos coletiva de imprensa? Rodrigo perguntou. Fazemos. Hoje? Hoje. Dr. Antônio, marque para as 19 horas. Tem certeza? Absoluta. Então vamos preparar a guerra. Dr. Antônio, Maria perguntou. Quanto tempo temos até eles descobrirem onde estamos? Algumas horas, talvez menos. E quantos homens têm? Pelos nossos informantes, uns 100 mercenários disponíveis. E nós? 20 agentes federais. Doutor Antônio, Rodrigo disse, se morrermos hoje, nossa história vai continuar? Vai. A imprensa já tem tudo. Vocês já venceram. Como assim? A verdade está solta. Mesmo que morram, ela vai destruí-los. Era nesse momento que eles decidiam arriscar tudo pela justiça. O auditório da Rede Globo estava lotado. 80 jornalistas e uma tensão palpável no ar. Maria, está pronta? Rodrigo perguntou. Nunca vou estar pronta para isso. Mas vai fazer mesmo assim? Principalmente por isso. Quando subiram no palco, o silêncio foi absoluto. Boa noite, Rodrigo começou. Meu nome é Rodrigo Almeida Santos, herdeiro da Almeida Holdings. Esta é Maria da Silva, vítima de um dos maiores escândalos de corrupção já documentados no Brasil. Estamos aqui para denunciar um esquema de lavagem de dinheiro que envolveu políticos de Brasília, desembargadores e custou bilhões aos cofres públicos. E, Maria acrescentou, para contar como pessoas inocentes estão sendo assassinadas para silenciar a verdade. Que evidências vocês têm? Um jornalista perguntou. Rodrigo mostrou uma pasta gigantesca. Contratos fraudulentos, transferências bancárias, gravações de confissões, lista de 300 empresas vítimas. E nomes de envolvidos. Deputado Carlos Mendonça do PT, desembargador Paulo Santos do TJUSP, empresário Roberto Silva de São Paulo. O murmúrio no auditório foi audível. Como vocês obtiveram essas informações? Maria se aproximou do microfone. Eu fui usada como laranja. Fui presa, humilhada, destruída. Durante 4 anos lutei para provar minha inocência. Dr. Rodrigo, como o senhor se envolveu? Minha empresa perdeu 800 milhões sendo usada para lavar dinheiro sem meu conhecimento. Por que decidiram se expor agora? Porque, Maria disse, nas últimas 3 semanas, 4 empresários vítimas foram encontrados mortos. O auditório ficou em silêncio total. Vocês acham que foram assassinados? Temos certeza, Dr. Antônio disse, se aproximando do microfone. Sou o delegado responsável pela investigação. Há um contrato de R$500 mil contra cada um deles. Um contrato de morte? Exato. Então por que estão aqui? Porque, Rodrigo disse, preferimos morrer falando a verdade do que viver em silêncio. Vocês não têm medo? Temos pavor, Maria admitiu. Mas temos mais medo de deixar isso continuar. E se vocês morrerem hoje? Pelo menos nossa morte vai ter significado. Naquele momento, houve uma comoção nos fundos do auditório. Seguranças estavam retirando 2 homens suspeitos. Dr. Antônio, há perigo real agora? Há. Por isso esta coletiva está sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil. A última pergunta veio de uma jornalista veterana da Folha. Se vocês pudessem voltar no tempo, fariam diferente? Maria e Rodrigo se entreolharam e sorriram. Não, Maria disse, porque esta jornada nos ensinou quem realmente somos. E quem vocês são? Pessoas que não se calam diante da injustiça, mesmo sabendo que pode custar suas vidas. Principalmente sabendo disso. Quando a coletiva terminou, a história estava na Globo, SBT, Record, todos os jornais, todas as redes sociais. Mas a guerra estava apenas começando. 3 horas após a coletiva, o telefone de Rodrigo não parava de tocar. Doutor Rodrigo! A voz do outro lado era gelada. Você cometeu um erro grave. Quem é? Alguém que pode tornar sua vida um inferno. Já fizeram isso.
Agora é minha vez. Você tem 6 horas para se retratar, publicamente. Ou vai descobrir que existem coisas piores que a morte. A ligação foi cortada. Maria estava pálida. Ligaram para mim também. O que disseram? Que vão destruir minha família inteira se não desmentir tudo. Mas você não tem família. Foi o que disse, aí eles falaram, ainda não. Como assim? Descobriram que tem uma prima em Belo Horizonte e que ela tem 3 filhos pequenos. O sangue de Rodrigo gelou. Eles ameaçaram crianças? Claramente. Dr. Antônio se aproximou. Pessoal, a situação complicou. Como? 5 ministros pediram demissão na última hora. Por causa da nossa denúncia? Exato. E alguns dos novos ministros podem estar envolvidos no esquema. Dr. Antônio, minha prima está em perigo. Já mandei proteção para ela. Polícia Militar de Minas está avisada. E aqui? Aqui recebemos informação de que há um comando para executar vocês nas próximas horas. Um comando? Não mais. Assassinos isolados. Uma operação completa. Temos alguma proteção? Tenho 40 agentes federais. Eles têm centenas de mercenários. Então estamos perdidos? A menos que façamos algo que eles não esperam. O quê? Atacamos primeiro. Como? Prendendo todos simultaneamente. É possível? Com mandados assinados e operação coordenada, sim. Que mandados? Baseados nas evidências que vocês forneceram. Já estão prontos? Estarão em 1 hora. E até lá, vocês precisam ficar vivos. Naquele momento, as luzes do hotel piscaram. O que foi isso? Maria perguntou. Eles cortaram a energia, um agente federal gritou. No escuro, ouviam-se passos no corredor. Muitos passos. Dr. Antônio, quantos homens eles mandaram? Pelos sons, uns 80. E nós temos 40. Pessoal, Dr. Antônio sussurrou. Preparados para a luta de suas vidas? Rodrigo apertou a mão de Maria. Maria, sem arrependimentos? Nenhum. Mesmo sabendo que pode ser o fim? Principalmente sabendo. Os passos estavam ficando mais próximos. Dr. Antônio, se morrermos aqui, nossa história vai continuar? Vai. A imprensa já tem tudo. Vocês já venceram. Como assim? A verdade está solta. Mesmo que morram, ela vai destruí-los. Os passos pararam do lado de fora da porta. É agora, Dr. Antônio murmurou. Mas então, algo inesperado aconteceu. Sirenes. Muitas sirenes. O que é isso? Alguém gritou no corredor. Polícia Federal. Todos. No chão. A voz veio de megafones do lado de fora do hotel. Dr. Antônio, são nossos? São. A operação foi antecipada. Como? O juiz assinou os mandados mais cedo. Por quê? Porque viu a coletiva de vocês na Globo. Durante os próximos 30 minutos, ouviram-se gritos, correria, tiros no ar. Quando as luzes voltaram, Dr. Antônio estava sorrindo. Pessoal, acabou. Acabou como? Prendemos 23 pessoas, incluindo os 5 principais mandantes. Deputado, Carlos, preso. Desembargador Paulo, preso. Empresário Roberto, preso. Maria começou a chorar. Acabou mesmo? Acabou. Vocês estão seguros. Rodrigo abraçou Maria. Conseguimos. Conseguimos justiça. E sobrevivemos. E sobrevivemos. Era nesse momento que eles percebiam que haviam ganhado mais que uma batalha legal. Haviam ganhado uma parceria para a vida inteira. 4 meses depois, Rodrigo e Maria estavam no escritório da nova empresa. Santos em Silva, Consultoria Ética Empresarial. Maria, você viu o Jornal Nacional ontem? Vi. Esquema bilionário desmantelado graças à coragem de 2 empresários. E viu o que mais? Roberto Silva condenado a 20 anos. Deputado Carlos Cassado. Desembargador Paulo aposentado compulsoriamente. Todos eles? Todos. E mais, o governo recuperou 4 bilhões de reais. 4 bilhões. E nós recuperamos nossos 800 milhões. E o que vamos fazer com o dinheiro? Você já sabe? Instituto Maria da Silva para a Proteção de Denunciantes. Exato.
para que outras pessoas tenham coragem de denunciar sem medo. E a consultoria, para ensinar empresários a serem éticos e lucrativos ao mesmo tempo. Você acha que funciona? Tenho certeza, você é a prova viva. Maria, posso fazer uma confissão? Pode. Sou mais feliz hoje do que quando tinha 2 bilhões herdados. Por quê? Porque hoje sei que mereço o que tenho. Como assim? Antes eu era rico por herança. Hoje sou próspero por fazer a coisa certa. E qual a diferença? Riqueza pode ser perdida. Prosperidade ética é permanente. Naquele momento, Carmen e Benedita entraram no escritório. Dr. Rodrigo, doutora Maria, trouxemos café. Obrigado, meninas. Como está indo a empresa nova? Muito bem, já temos 20 clientes. Que tipo de clientes? Empresários que querem aprender a ser éticos. Como o Dr. Rodrigo aprendeu? Exato. Carmen sorriu. Dr. Rodrigo, posso falar uma coisa? Pode. O senhor salvou nossa vida. Como assim? Antes a gente tinha pavor de ir trabalhar. Agora a gente ama vir trabalhar. Por quê? Porque o senhor nos trata como família. Vocês são família. E doutora Maria também? Doutora Maria é família e sócia e melhor amiga. Tudo junto? Tudo junto. Benedita ficou emocionada. Dr. Rodrigo, posso contar uma coisa? Pode. A gente fala para todo mundo que trabalha para os patrões mais legais de São Paulo. Sério? Sério. E tem fila de gente querendo trabalhar aqui. Por quê? Porque aqui as pessoas são tratadas com respeito. Maria se emocionou. Rodrigo, viu? Você construiu uma empresa baseada em amor. Como assim? Carmen e Benedita trabalham aqui por amor, não por obrigação. E isso é bom para os negócios? É o melhor negócio que existe. Por quê? Porque pessoas que amam o que fazem, fazem com excelência. E pessoas que fazem com excelência criam prosperidade para todos. Rodrigo olhou ao redor do escritório. Maria trabalhando com alegria, Carmen e Benedita cuidando de tudo com carinho, clientes satisfeitos chegando. Maria, sabe o que mais me impressiona? O quê? Como uma coisa simples mudou tudo. Que coisa simples. Você olhar nos meus olhos e dizer a verdade. E qual era a verdade? Que eu estava com medo. E agora não tenho mais medo. De nada. Porque aprendi que com as pessoas certas ao lado, qualquer medo pode ser enfrentado. Era nesse momento que eles percebiam que haviam encontrado algo raro, uma parceria baseada em crescimento mútuo. 1 ano depois, Rodrigo e Maria estavam no palco do maior auditório de São Paulo, falando para 2.000 empresários brasileiros. Boa noite, Rodrigo começou. Há 2 anos eu era o herdeiro mais odiado pelos próprios funcionários. Risos na plateia. Hoje, dirigimos uma empresa onde as pessoas fazem fila para trabalhar. A diferença, Maria continuou, não foi dinheiro, tecnologia ou estratégia. A diferença foi uma coisa simples. Tratamos as pessoas como seres humanos. Um empresário na plateia levantou a mão. Doutor Rodrigo, como mudou tão drasticamente? Alguém teve coragem de me dizer a verdade. Que verdade? Que eu estava com medo. Medo de quê? Medo de não ser suficiente. Então compensava sendo cruel. E como superou? Descobrindo que vulnerabilidade é força, não fraqueza. Doutora Maria, como ensina isso para outros? Primeiro, ajudo eles a identificarem seus medos. Como? Perguntando, por que vocês gritam? Por que maltratam funcionários? Por que precisam se impor através do medo? E qual a resposta comum? Que tem medo de não serem respeitados. E aí? Aí mostro que respeito verdadeiro vem de competência e caráter, não de intimidação. Uma empresária se levantou. Vocês realmente acreditam que é possível ser ético e lucrativo? Nossa empresa cresceu 500% em 1 ano sendo ética, Rodrigo respondeu. Como? Funcionários motivados produzem mais, clientes confiam mais, fornecedores colaboram mais. Concretamente, Carmen, nossa ex-cozinheira, virou gerente operacional. Benedita, ex-diarista,
virou coordenadora de recursos humanos. E o resultado? Elas conhecem a empresa melhor que qualquer consultor externo e trabalham com amor, não por obrigação. E financeiramente? Zero rotatividade economiza milhões em treinamento. Zero processos trabalhistas economiza advocacia. Reputação ética atrai melhores clientes. Qual o maior erro que empresários cometem? Maria respondeu: achar que funcionários são recursos, não pessoas. Explique. Recursos você usa, pessoas você desenvolve. E qual a diferença prática? Recursos se esgotam. Pessoas crescem e fazem a empresa crescer junto. Dr. Rodrigo, o senhor se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado tanto para mudar. Por quê? Porque desperdicei anos maltratando pessoas incríveis. E se pudesse dar um conselho para empresários jovens, invistam em relacionamentos reais desde o primeiro dia. Como? Conheçam seus funcionários como pessoas. Saibam os nomes, as famílias, os sonhos. E isso afeta a produtividade? Multiplica a produtividade. Como? Pessoas que se sentem valorizadas dão tudo de si. A última pergunta veio de uma jovem, empreendedora. Qual o segredo de vocês dois? Rodrigo e Maria se entreolharam. Confiança mútua, Maria disse. E coragem de falar a verdade, Rodrigo acrescentou. Mesmo quando dói? Principalmente quando dói. Porque verdade liberta, mentira aprisiona. E vocês são sócios apenas? Somos parceiros de vida, Rodrigo disse. Família escolhida. Baseada em quê? Valores compartilhados e crescimento mútuo. Quando a palestra terminou, eles foram cercados por dezenas de empresários querendo ajuda. Maria, Rodrigo sussurrou. Conseguimos. Conseguimos o quê? Transformar nossa história em esperança para outros. Era esse o objetivo? Sempre foi. Era nesse momento que eles percebiam que sua transformação havia se tornado um movimento. 5 anos depois, Rodrigo estava no mesmo local onde tudo começou, sua mansão em Alphaville. Mas agora era diferente. Carmen, como está a faculdade de administração? Ótima, Dr. Rodrigo. Termino no próximo semestre. E Benedita, como vai o curso de recursos humanos? Maravilhoso. Já estou aplicando o que aprendo na nossa empresa. Maria entrou sorrindo. Rodrigo, temos novidades. Que novidades? Nossa metodologia virou caso de estudo na FGV. Sério? Transformação empresarial através da humanização é agora matéria obrigatória no MBA. Inacreditável. E tem mais. O quê? Fomos convidados para falar na ONU. Na ONU? Por quê? Sobre como combater corrupção empresarial através da mudança cultural. Rodrigo ficou emocionado. Maria, você percebe onde chegamos? De empregada humilhada e patrão hostil para consultores da ONU? De 2 pessoas destruídas para referência mundial em transformação humana. Carmen se aproximou. Dr. Rodrigo, doutora Maria, tem uma pessoa na porta querendo falar com vocês. Quem? Diz que é ex-funcionária de uma empresa que vocês ajudaram. Mande entrar. Uma mulher de 30 anos entrou, visivelmente emocionada. Dr. Rodrigo, doutora Maria, meu nome é Ana Santos. Oi, Ana, em que podemos ajudar? Vim agradecer. Agradecer o quê? Vocês transformaram minha empresa. Meu chefe era exatamente como o Dr. Rodrigo era antes. E agora? Agora ele é o melhor chefe que já tive. O que mudou? Ele fez o curso de vocês, leu o livro, aplicou a metodologia. E funcionou? Funcionou tão bem que nossa empresa virou referência em Minas Gerais. Que bom! Mas vim aqui por outro motivo. Qual? Quero contar que minha história é igual à da doutora Maria. Como assim? Fui usada como laranja numa fraude, perdi tudo, quase desisti da vida. Maria ficou atenta. E aí? Aí li a história de vocês. Vi que era possível recomeçar. E recomeçou? Não só recomecei, como fundei uma ONG para ajudar outras vítimas de fraude empresarial. Que maravilha! E sabe como chamo a ONG? Como? Instituto Maria da Silva. Maria começou a chorar. Por quê?
Porque seu exemplo me ensinou que dor pode ser transformada em propósito. Ana, quantas pessoas sua ONG já ajudou? 568. 568 pessoas que recomeçaram a vida? Exato. Tudo graças ao exemplo de vocês. Ana, Maria perguntou, posso te dar um conselho? Claro. Agora é sua vez de inspirar outros. Como? Contando sua história, mostrando que transformação é possível. Mesmo sendo difícil falar sobre o passado, principalmente sendo difícil. Por quê? Porque sua dor pode ser a cura de alguém. Ana ficou pensativa. Vocês acham que eu deveria escrever um livro? Achamos que você deve fazer mais que isso, Rodrigo disse. O quê? Deve vir trabalhar conosco. Sério? Sério. Precisamos de alguém que entenda vítimas de fraude empresarial. Eu adoraria. Então, bem-vinda à equipe. Quando Ana saiu, Maria olhou para Rodrigo. Viu? O círculo se fechou. Como assim? Nós ajudamos. Ana ajudou 500 pessoas. Essas pessoas vão ajudar outras. É o efeito multiplicador do bem. Exato. Maria, sabe o que mais me orgulha? O quê? Que nossa história não termina conosco. Como assim? Que vai continuar através de todas as pessoas que tocamos. E isso é importante? É o verdadeiro legado. Carmen entrou novamente. Doutor Rodrigo, doutora Maria, chegou um convite especial. Que convite? Para vocês falarem na minha formatura da faculdade. Por quê? Porque sou exemplo de que funcionários podem virar gestores quando tratados com dignidade. E o que quer que falemos? Que transformação é possível para qualquer pessoa. Aceito, Rodrigo disse. Eu também, Maria acrescentou. Era nesse momento que eles percebiam que a transformação havia se tornado um movimento baseado numa verdade simples. Todo ser humano tem valor e potencial. 10 anos depois do dia em que Rodrigo gritou "empregada sem cérebro", eles estavam no palco do maior evento empresarial do mundo em Nova York, falando para empresários de 50 países. Senhoras e senhores, Rodrigo disse ao microfone, há 10 anos eu era o pior herdeiro do Brasil. A plateia de 5.000 empresários riu. Hoje, Maria continuou, dirigimos uma consultoria global que transformou mais de 15.000 empresas. A diferença não foi dinheiro, tecnologia ou estratégia. A diferença foi uma coisa simples. Aprendemos a ver pessoas como seres humanos, não recursos. Um empresário americano perguntou, Sr. Santos, qual foi seu maior erro como chefe? Achar que medo era respeito. E agora? Agora sei que respeito se conquista com competência e caráter, não intimidação. Doutora Silva, como vocês ensinam inteligência emocional para executivos? Primeiro ajudamos eles a identificarem seus medos. Que medos? Medo de não ser suficiente, medo de perder controle, medo de ser vulnerável. E depois? Mostramos que vulnerabilidade é força, não fraqueza. A pergunta mais importante veio de uma jovem CEO. Qual o segredo para transformar cultura empresarial? Rodrigo e Maria se entreolharam e sorriram. O segredo, Rodrigo disse, é que não há segredo. Como assim? É simples. Trate pessoas como família. Mas e se elas se aproveitarem? Então, Maria respondeu, você descobre que tipo de pessoas elas realmente são. E se forem boas pessoas? Então, você cria uma família que conquista o impossível juntos. Podem dar um exemplo concreto? Carmen, nossa ex-cozinheira, é agora diretora operacional do Brasil. Benedita, nossa ex-faxineira, dirige todo o nosso departamento de recursos humanos. Ana, vítima de fraude empresarial, lidera nossa expansão internacional. Como isso é possível? Quando você acredita nas pessoas, elas se tornam extraordinárias. A última pergunta foi a mais profunda. Se pudessem mandar uma mensagem para todo líder empresarial do mundo, qual seria? Maria se aproximou. Seus funcionários não estão apenas trabalhando para você, estão confiando seus sonhos a você. E, Rodrigo acrescentou, quando você honra essa confiança,
a mágica acontece. Que tipo de mágica? A mágica do potencial humano sendo liberado. E o resultado? Todo mundo ganha. Funcionários crescem, empresas prosperam, sociedade melhora. Quando desceram do palco, foram cercados por centenas de empresários querendo implementar a metodologia. Maria, Rodrigo sussurrou. Conseguimos. O quê? Mudamos a forma como o mundo pensa sobre liderança. É mesmo? Nossa metodologia está sendo aplicada em 60 países. E o resultado? Milhões de funcionários sendo tratados com dignidade. Rodrigo, posso fazer uma confissão final? Pode. Quando você me chamou de empregada sem cérebro há 10 anos, sim, eu já sabia que você era uma boa pessoa perdida. Como sabia? Pelos seus olhos. Meus olhos? Havia dor ali. E dor só existe onde já houve amor. E você decidiu me ajudar? Decidi apostar na parte amorosa. E se tivesse dado errado? Aí eu teria pelo menos tentado. Maria, sabe o que aprendi? O quê? Que as pessoas mais importantes da nossa vida às vezes chegam disfarçadas. Como eu cheguei disfarçada de empregada. E como eu estava disfarçado de homem cruel. E agora? Agora somos quem sempre fomos por dentro. Pessoas boas que se encontraram. Naquele momento, Carmen ligou do Brasil. Doutor Rodrigo, doutora Maria, temos uma notícia. Que notícia? Nossa empresa foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Pelo 2º ano consecutivo? Não, pelo 7º ano consecutivo. E tem mais. O quê? Benedita foi convidada para dar palestra na USP sobre como ex-faxineiras podem se tornar executivas. E Ana? Ana abriu filial da ONG em 15 países. Incrível. Doutor Rodrigo, doutora Maria, posso falar uma coisa? Pode. Vocês dois salvaram não só nossas vidas, mas as vidas de milhares de pessoas. Como assim? Cada empresa que transformam, cada executivo que ensinam, cada palestra que dão, tudo multiplica. Carmen, você sabe qual é nosso maior orgulho? Qual? Ver vocês 3 realizando sonhos que nem sabiam que tinham. É verdade. Eu nunca sonhei que poderia ser executiva, porque ninguém havia dito que você podia. E vocês disseram. Nós apenas reconhecemos o que já estava lá. Doutor Rodrigo, doutora Maria, qual o próximo sonho de vocês? Rodrigo e Maria se entreolharam. Criar uma universidade, Maria disse. Uma universidade? Universidade de liderança humanizada. Para ensinar o quê? Para ensinar que sucesso verdadeiro inclui felicidade de todos os envolvidos. E vai dar certo? Vai, Rodrigo disse com convicção, porque já provamos que funciona. Como? Nossa própria vida é a prova. Quando desligaram, ficaram em silêncio por alguns minutos. Maria, sabe o que mais me impressiona na nossa história? O quê? Que começou com raiva e terminou com amor. Não terminou. Como assim? Nossa história nunca vai terminar. Por quê? Porque cada pessoa que tocamos vai tocar outras pessoas. É o efeito infinito do bem? Exato. E tudo começou com você tendo coragem de olhar nos meus olhos e dizer a verdade. Que verdade? Que eu estava com medo. E agora? Agora não tenho mais medo de nada. De nada? De nada. Porque descobri que com amor verdadeiro ao lado, qualquer medo pode ser transformado em coragem. Rodrigo, última pergunta. Qual? Se pudesse voltar no tempo e não gritar empregada sem cérebro, faria diferente? Rodrigo riu. Jamais. Por quê? Porque aquele grito foi o início da nossa jornada. Uma jornada que salvou 2 vidas? Uma jornada que salvou milhares de vidas. E que vai salvar milhares mais. Infinitas mais. Como? Porque provamos que transformação é possível. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa que tenha coragem de olhar no espelho e decidir ser melhor. E isso basta? Isso muda o mundo. Eles olharam pela janela de Nova York, vendo a cidade que representava poder e ambição. Maria, sabe qual é nosso verdadeiro legado? Qual?
que provamos que poder verdadeiro não está em fazer as pessoas temerem você. Está em quê? Em fazer elas quererem ser melhores por sua causa. E isso é mais poderoso. É o único poder que realmente importa. Por quê? Porque é o único que multiplica amor em vez de medo. E amor transforma tudo. Inclusive empregadas sem cérebro em parceiras de vida. Inclusive herdeiros cruéis em líderes inspiradores. E isso é o verdadeiro milagre. Isso é o milagre que está ao alcance de qualquer pessoa. A qualquer momento que decidir olhar verdadeiramente nos olhos de outro ser humano. Rodrigo caminhou até a janela e olhou para o horizonte de Nova York. Maria, você salvou minha vida com 3 palavras simples. Que palavras? Por que tem medo? Foi quando tudo mudou. E você salvou a minha, me ensinando que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo depois de perder tudo, principalmente depois de perder tudo, porque aí você descobre do que realmente é feito. Rodrigo se virou para ela com lágrimas nos olhos. Maria, se eu pudesse falar com o Rodrigo de 10 anos atrás, sabe o que eu diria? O quê? Que a mulher que ele vai chamar de empregada sem cérebro será a pessoa mais importante da vida dele. E se eu pudesse falar com a Maria de 10 anos atrás? O que diria? Que o homem que vai gritar com ela vai se tornar sua família, seu parceiro, seu melhor amigo. E que a dor que ela está sentindo vai se transformar na força que vai mudar o mundo. A história que começou com empregada sem cérebro termina com a mensagem mais poderosa do mundo. Todo ser humano tem valor e potencial, esperando ser descoberto. Esta é a nossa história. Agora vai escrever a sua. Se essa história te tocou, compartilhe para que mais brasileiros descubram que transformação é possível para qualquer pessoa.